aqueles judeus. They wouldn't get on that airplane. Eles não queriam entrar naquele avião. That old rabbi went out there and said, our prophet told us, Isaiah, hundreds of years ago, thousands of years ago, that when we come back to the homeland, we come back on the wings of an eagle. Aquele velho rabino saiu ali e disse: nosso profeta Isaías nos disse há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás, que quando fôssemos voltar para a terra natal, nós voltaríamos nas asas de uma águia. There it sits. Amen. Tudo ficou resolvido. Amém. They got right on the way they went. Eles entraram imediatamente e foram embora. When Brother Argenbright, one of our brethren here, one had me come out to West Coast this time. Quando o irmão Argenbright, um dos nossos irmãos aqui, foi ali, me fez vir até a costa oeste desta vez. He was there taking the pictures. Ele estava ali tirando fotografias. Other pictures, got one 3 minutes to midnight. Outras fotos, obteve um filme, 3 minutos para a meia-noite. And science says that's what it is, 3 minutes to midnight. E a ciência diz que assim é, 3 minutos para meia-noite. And we look over there and see all them Jews placed in their homeland. E assistimos ali, vimos todos aqueles judeus estabelecidos em sua terra natal. Louis Petrus, how many ever heard of him? Levi Petrus, quantos já ouviram falar sobre ele? Stockholm Church in Sweden, wonderful brother. Da igreja de Estocolmo, na Suécia, um irmão maravilhoso. He said to me, Brother Branham, the Jews has always believed their prophets. Ele me disse: irmão Branham, os judeus sempre creram em seus profetas. Said if you just go down to Israel. Disse: se você simplesmente fosse até Israel. I said, fine, that looks good to me. Eu disse: ótimo, isso me parece bom. He said, look, I sent them down 1 million of these testaments to read from the back to the front, and they read them New Testaments. Ele disse: veja, eu lhes enviei 1 milhão destes testamentos. Eles leem de trás para frente. E eles leram aqueles novos testamentos. They asked these Jews, they said, what are you coming home for? Bring your papa and mama, them blind and sick and pack them in, come to the homeland to die? Eles perguntaram àqueles judeus, eles disseram: por que vocês estão indo para a terra natal, trazendo seu papai e mamãe, aqueles cegos e enfermos, carregando-os, levando-os para morrer em sua terra natal? Said, we come to see the Messiah. Amen. Disseram: nós vamos para ver o Messias. Amém. Brother, don't worry. Irmão, não se preocupe. Gentile, your day is just about over. Gentil, seus dias estão quase terminados. Let me warn you in the name of the Lord, the Gentile door is closing just as certain as I'm standing here. Deixe-me lhes advertir no nome do Senhor. A porta gentia está se fechando, tão certo quanto estou aqui de pé. Jesus said the Mohammedans there would tread down the walls of Jerusalem until the Gentile dispensation be finished and fulfilled. Jesus disse: os maometanos derrubariam as muralhas de Jerusalém até que a dispensação gentia terminasse e se cumprisse. There she is, Israel in her homeland, a nation with her own army and her own money. Amen. Aí está ela, Israel em sua terra natal, uma nação com o seu próprio exército e seu próprio dinheiro. Amém. She's a full nation now. Ela é uma nação completa agora. The fig tree is putting forth its buds and already budded out. A figueira está brotando e já tem florescido. And when they got there, they give them these New Testaments. E quando eles chegaram ali, eles lhes deram estes novos testamentos. Ask Louis Petrus. Pergunte a Levi Petrus. They read this New Testament about what Jesus was. Eles leram este Novo Testamento a respeito do que era Jesus. They never heard about him.
Eles nunca tinham ouvido a respeito dele. They said, if this be the Messiah, then he's not dead, then let us see him do the sign of the Messiah, and we will believe him. Eles disseram, se este é o Messias, então ele não está morto. Então vamos vê-lo fazer o sinal do Messias e nós creremos nele. Let us see. Os irmãos, nós vamos dar início nesse culto cantando o hino número 186, Poder do Alto. 186. Aqui está Fá maior, irmã. 186. 120 homens no cenáculo oravam, de joelhos buscando o poder. De repente, quando menos esperava, Deus mandou fogo que os fez estremecer. Ó Deus, este povo que a ti clama, esperando as bênçãos do altar, para que esta igreja tenha nova vida. Venha Deus o teu poder manifestar. Sol! Nas cidades muito foram confundidos, porque não sabiam compreender. Nas nações ali reunidos, não sabiam que de Deus era o poder. Vamos bater palma. Ó Deus, este povo que a ti clama, esperando as bênçãos do altar, para que esta igreja tenha nova vida. Venha, ó Deus, o teu poder manifestar. Na rua quem passava exclamava, este povo embriagado e infiel. Pedro disse, não é o que estás pensando, pois se cumpre a profecia de Joel. Ó Deus, este povo que a ti clama, esperando as bênçãos do altar, para que esta igreja tenha nova vida. Venha, ó Deus, o seu poder manifestar. Ó irmão que ainda não és batizado, permaneça em Jerusalém, de joelhos de contínuo no altar, que este fogo pode te queimar também. Ó Deus, este fogo que a ti clama, esperando as bênçãos do altar, para que esta igreja tenha nova vida. Venha, ó Deus, o seu poder manifestar. Amém. Vamos cantar o 131, Graça, Graça, Lá maior. Graça, graça. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido levada por Deus de infinito favor. Graça, graça,
mais uma vez, abençoando a palavra. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, como ovelhas, assim levando por cajado na nossa cabeça a vara, para sermos corrigidos. Que nós sejamos, Senhor, bons servos, boas ovelhas para o seu pastor, para que nós possamos ser abençoados. Te agradecemos, Senhor, pelos hinos, te agradecemos pela escola dos jovens e das crianças. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando e mantendo, Senhor, isso em nós, esta coragem, essa força, nesses jovens, nessas crianças, nesses pais, em todos nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos. Amém. Vamos passar agora a se dar sequência na oferta? No 230, vencendo vem Jesus em ela, em lá. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, pelos reinos deste mundo, seguirão as suas leis, os sinais de sua vinda, mas o nosso cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória,
Nós vamos ouvir o irmão Ademar louvar ao Senhor. Enquanto cantamos um corinho, o irmão já se prepara. Mi menor. Desculpa, Ré menor. O irmão Ademar já pode se preparar. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele fará maravilha. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, engrandecer o seu nome, louvai ao Senhor, engrandecer o seu nome, louvai ao Senhor, engrandecer o seu nome, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Vamos ouvir o irmão Ademar. Vai cantar aqui. Deus abençoe os irmãos. Amém. É bom saber que onde tiver 2 ou 3 reunir meu nome, Jesus está presente aqui. Olha aí. Vamos louvar o Senhor com um hino que é baseado na oração do irmão Branco pelos enfermos. É assim que vai ser. Batendo palma. Quem souber, nos acompanha na posição de Fá maior. É assim que vai ser, é assim que vai ser. É aqui nesse tempo é que o povo vai descer. É assim que vai ser, é assim que vai ser. É aqui nesse tempo é que o povo vai descer. É aqui nesse tempo que Deus vai mandar poder. Todos vão falar e os cegos vão dizer, coxo de paralítico é poder andar, e o povo assustado com o poder pentecostal. É assim que vai ser, é assim que vai ser. É aqui nesse tempo é que o povo vai descer. É assim que vai ser, é assim que vai ser. É aqui nesse tempo é que o povo vai descer. Jesus está ouvindo o clamor das orações. O povo está caindo, alegrando os corações. É tempo de orar, sempre, sempre luziar, olhando para Cristo que nos quer santificar. É assim que vai ser, é assim que vai ser. É aqui nesse tempo é que o povo vai descer. É assim que vai ser, é assim que vai ser. É aqui nesse tempo
Deus abençoe o irmão Ademar. E vamos, para somente crer, esperar o que Deus tem para esta noite, através da sua palavra. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos nossos corações. Muito bem, a ausência, a irmã Odília está ausente por motivo de viagem. A irmã Silvana e a irmã Sabrina estão ausentes por motivo justo. O irmão visitante, o irmão Leandro e a irmã Noemi e Epáfras. Seja bem-vindo, irmão. Está onde? Mas ele está aí também? Não. Cadê ele? Ah, rapaz, ué. E a irmã Leonilda. Quem é a irmã Leonilda? É sua mãe? É, bem-vindo, irmã. Deus abençoe, irmã. Muito bem. A gente conhece há muitos anos, né? Deus abençoe vocês. Muito bem. Nós vamos para a palavra, como está já predita aí, Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Isto é Jesus falando. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. O anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez nesta noite por a tua palavra. Pedimos que o Senhor venha de encontro com cada coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos ter uma palavra hoje, eu até acredito que seja um pouco estranho para os irmãos. Mas eu percebo que as pessoas não estão entendendo. Nós vamos falar sobre o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. É uma coisa um pouco complicado, né? Pelo que às vezes a gente conversa com as pessoas, e as pessoas se expressam, então a gente vê que
não é do jeito que o profeta ensina, né? Agora vocês notem bem, ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir. Agora, repetindo aquele mesmo capítulo de 1 João 4, que nós lemos no culto passado, vamos frisar isso. Esses meninos estão marcando isso aí, essas mensagens devem ser marcadas num caderno, nós dependemos de gravar essas coisas, vocês releem lá nas vossas casas, é necessário isso aí, né? A gente só não marca aquilo que a gente sabe. A gente sabe, não precisa marcar. Mas se não sabe, é bom marcar para relembrar, né? Então ali, 1 João capítulo 4 diz: amados, não creiai a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, e todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Isso aqui é muito complexo. Nós já falamos uma vez aqui, precisa repetir, porque a Terezinha estava contando que quando eles eram criança, na igreja, e tinha um escurinho e o irmão dela. E o pastor ensinou isso aí. Que quem cresce que Jesus não veio em carne é anticristo. Os dois meninos, meu cunhado e o escurinho, foram perguntar para um irmão que era um irmão até fiel, já maduro, velho, fiel. Perguntaram para ele assim: o irmão fulano, Jesus Cristo veio em carne ou em espírito? A maioria das pessoas acredita que Jesus veio em espírito. E ele falou: veio em espírito. O escurinho olhou para a cara do meu cunhado e regalou os olhos e falou: Nésio, corre, porque era anticristo. Ele não sabia o que era anticristo, ele pensava que anticristo era um bicho, um demônio, sei lá, que na realidade é um demônio, né? Então, mas eu já falei da outra vez que eu fiquei apavorado com isso aqui, né? E saber quem era o anticristo. Mas é uma coisa que, se nós não prestar atenção, dá a entender que Jesus veio em espírito mesmo. Ele não é filho de Deus? A Bíblia não diz que Deus enviou o seu filho ao mundo. Deus era espírito, as pessoas creem que ele era espírito. Você vê o que é, hein? Agora, nós vamos frisar na nova criação de Deus. Então, veja bem, mensagem Apocalipse, capítulo 4, terceira parte. O trono de misericórdia. O profeta diz, no parágrafo 128, recordem, há uns 2 domingos atrás, nós entramos nisso. O grande diamante, mas ele é lapidado de muitas maneiras diferentes para refletir o fogo de suas luzes. Esta é a maneira. Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus.
Apocalipse 1, onde nós lemos. É isso correto? Veja bem, vamos repetir. Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. Vocês pensam aí, que jeito que vocês acham que Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus? Cada um, eu creio que vai captar de um jeito. Então dá a entender que, como? Então, quando Deus foi criado? Deus foi criado? Hein? Aí. Jesus não era Deus? Se ele era Deus, como é que ele foi o princípio? Deus não teve princípio. Isso aí é para tirar a vossa tradição. É? Não, mas eu estou perguntando se Jesus era Deus. Então, mas teve princípio? Quando que ele começou? É? O quê? Não. Deus não é Deus. Eu quero saber do princípio. Quando foi que ele foi criado? Né? Mas Jesus não era Deus? É só que isso não satisfaz. A igreja não entende isso aí. Pois é, tudo isso a gente sabe. Mas a pergunta é: quando Deus foi criado? Ele é o princípio da criação de Deus, e Deus é eterno. É isso correto? E quando foi o princípio desse Deus? E Jesus não era Deus? Mas quando Deus foi criado? Aí o profeta mostra aqui, ó. Quando é que Deus foi criado? É isso que vocês têm que entender. Vocês têm que deixar os pensamentos. Agora vão deixar os pensamentos de cada um. Cada um pensou uma coisa, falou uma coisa, mas vão deixar os pensamentos. Porque Deus é eterno. Deus não teve princípio, não tem fim, não é? Ali ele não disse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não fala? Não é? Então, como é que ele é Deus e tem fim? Como é que ele é Deus e teve princípio? Essa é a interrogação para ter a resposta do profeta, não a minha. E nem a de pensamento nenhum nosso. Vamos ter a resposta do profeta. Que sem o profeta nós também não sabíamos, eu também não saberia. Aí o profeta diz aqui, ó: mas quando Deus foi criado, quando um bebezinho que foi concebido no ventre de sua mãe, de uma mãe, uma virgem, e ela começou a desenvolver aquelas células dentro de si para trazer um bebezinho, aquele foi o princípio da criação de Deus. Aí vamos voltar em outros pensamentos. Mas o princípio da criação não foi Adão? Agora, por que aqui o princípio da criação, e quando aquele genes foi gerado no ventre da Maria, e aquele bebezinho começou a ser gerado, e o profeta que está dizendo, não é eu. O profeta diz: pois aí é que começou o princípio da criação de Deus. Então você tem que anular aquela criação velha. E tem que começar no princípio
da criação de Deus. Porque Jesus, o Adão foi criado, foi formado por Deus ali do barro. Ele era um filho de Deus. Mas não saído de dentro das entranhas de Deus. É por isso que Jesus é o primogênito de Deus. O gênito é gerado no ventre da mãe. E esse gene é saído de dentro dos lombos do pai. Entendeu? Aí esse gene gerado no ventre da Maria foi gerado. Foi a gene que veio de Deus. Só a gene é que prova que você é filho do seu pai. Nenhuma outra coisa prova que você é filho do seu pai, a não ser pela gene, que a gene tem o Y. Então Jesus era a gene que veio de Deus. Vocês já viram eu pregar várias vezes sobre liderança, parágrafo 165. O profeta chega a dizer que as nossas almas são a gene que vem de Deus. Quando que isso é gene que vem de Deus? Quando que a sua alma é gene que vem de Deus? Logo que você nasceu da sua mãe? Essa é uma boa pergunta para nós. Todo homem nascido de mulher é de bem em poucos dias, cheio de inquietação. Aí vem Jesus e fala que é necessário nascer de novo. Então não é nascer mais de mulher, é nascer do Pai. Porque essa alma nossa não tinha a gene de Deus. Quando você crê na palavra de todo o seu coração, de toda a sua alma, então é gerado em você a gene de Deus. É depois do novo nascimento que a nossa alma é a gene que vem de Deus. Dá para entender assim? Só depois do novo nascimento. Então vocês vão entender que nem todo mundo tem o novo nascimento. Pode crer, crê, mas não é de todo o seu coração, porque quando crê de todo o seu coração, obedece todos os mandamentos. Pois Deus foi feito carne e habitou no nosso meio. Estou lendo o parágrafo 128 da mensagem Trono da Misericórdia, que é capítulo 4 de Apocalipse, terceira parte. Pois Deus foi feito carne e habitou no nosso meio, e se tornou Emanuel, Deus conosco, o princípio da criação de Deus. Aquele que era, tão logo que João deu a primeira olhada nele, ele disse, aquele que era, que é e que há de vir. Aqui tem um mistério. Que ele muda de natureza nesse era, é e há de vir. O era é teofania, o Espírito Santo. O é carne, carne de Jesus Cristo, corpo de Jesus Cristo. O há de vir é corpo glorioso. João viu isso, essas três coisas. Quer dizer, não é três pessoas distintas, mas a mesma pessoa em três estágios. O Deus Todo-Poderoso, a criação de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Essas são as verdadeiras luzes sendo refletidas. Vê você isso? Veja bem. Parágrafo 97 da era de Esmirna. O profeta diz, Deus desceu em uma célula de sangue, não através de um homem, mas através do Espírito Santo, e no seio daquela virgem foi edificado o tabernáculo com a finalidade de morrer. A semente da mulher veio a fim de que ele fosse esmagado para trazer-nos salvação.
quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, ele criou dentro de sua madre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Aquela célula foi criada, ela era o princípio da criação de Deus. Não esquece isso. Quando fala no princípio da criação de Deus, vocês não vai lá em Adão, vocês vão em Jesus. É o segundo Adão. Jesus, o Adão era o primeiro Adão. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão foi formado, porque aqui está falando-se da carne. Entendeu? A carne de Adão foi formado da terra. Lembra que Deus pegou a terra e fez... É a carne. Por isso que nós estamos discutindo o processo, expressando o processo de Deus encarnado, de carne de Deus. Por isso que aquele que disser que Jesus não veio em carne é anticristo, porque Jesus veio em carne. O que Deus precisou fazer do pó, uma carne, para pôr o Adão que ele tinha criado antes da fundação do mundo, para pôr o Adão, semelhança dele, dentro dessa carne animal. Você está entendendo esse? É? Aquele pó que Deus precisou pegar e amassar e fazer um corpo e pôr aquele Adão que ele tinha criado imagem e semelhança dentro dele para ele ser um animal aqui. Deus não fez isso. Jesus gerou dentro do ventre da Maria aquela carne. Entendeu? Esse é um grande mistério que vocês têm que observar. Ela era o princípio da criação de Deus. É isto que Jesus é. Agora, a era de Laodiceia, no parágrafo 69, que coisa brava. 68, o profeta diz: o princípio da criação de Deus, isto é o que o Senhor Jesus diz que Ele é. Porém, essas palavras não significam exatamente como ela soa para nós, porque nós, quando ela soa para nós, nós vamos logo lá no primeiro homem. Totalmente, ela é tradicional. Tradicional quer dizer, você vai buscar lá atrás. Então, toda vez que fala do princípio, você vai lembrar. Inclusive, tem lugar que o profeta manda nós ir para o princípio, mas é em outro sentido. Porém, essas palavras não significam exatamente como elas soam para nós. Tomando-as assim como soam, tem feito com que algumas pessoas, na realidade, multidões de pessoas, tenham a ideia que Jesus foi a primeira criação de Deus. E a primeira coisa que Deus criou foi Jesus. A ideia dá isso. E depois que Deus criou Jesus, a primeira criação, então Ele criou todas as outras coisas. Muita gente tem esse pensamento. Inclusive nós também tínhamos. É porque você nunca divulgou certinho. Fazendo Deus menor que a deidade. Logo, esta primeira criação criou todo o resto do universo e tudo que isto contém. Mas isto não está certo, ou não é certo, diz o profeta. Parágrafo 68 da mensagem à era de Laodiceia. Isto não é certo. Você sabe que isto não combina com o resto da Bíblia. As palavras são: Ele é originador ou autor da criação de Deus. Agora, sabendo já por certo que Jesus é Deus, é isso que dá a confusão, que eu fiz vocês ficarem confundidos, sabendo que Ele é Deus. Mas como que Jesus é Deus? Ele é Deus porque o Pai estava morando nele. Aí só que às vezes nós pensamos assim, não, o Pai, o de dentro era Deus, o de fora não. Eu já vi muita gente falar
Isso, que o de dentro era Deus. E o de fora, que era Jesus, carne, não era Deus. Então, essa tem uma dúvida também. Porque às vezes, o próprio Jesus falou, se você crê em mim, crê em Deus também. Ou se você crê em Deus, crê em mim também. Aí ele fala, o Pai que está em mim é que faz as obras. Se vocês não creem em mim, crê pelo menos nas obras. Que as obras eram o Pai, não é? Então, o que queria dizer isso? Agora, nós temos que entender que nós, como ser humano, e o mundo aí como ser humano, a carne veio do sexo humano. Então, naturalmente, nós temos o Pai que gerou nós no ventre da nossa mãe. Naturalmente. Não tem como você falar que não. Você tem a carne da sua mãe e tem o sangue do seu pai. Não tem como não. Agora, Jesus não foi assim. Ele não teve um pai humano. Ele não teve uma mãe humana, porque ele nunca chamou Maria de mãe, isso aí vocês sabem. Ele chamou ela de mulher. O profeta mostra que a Maria só deu o sustento daquela célula, mas ela não deu nenhuma célula para ele. O óvulo entrou ali fertilizado. Então, naturalmente, ele era filho de Deus. Entendeu como é que é? Não tinha como ele ter outro pai, ele só teve aquele de Deus. Então, ele era Deus na carne e Deus no espírito. Dá a entender esse? Aí nós vamos saber por que nós somos carne, da carne dele. Por que nós nos tornamos carne da carne dele. Esse primeiro nascimento que nós tivemos, nós temos um pai para falar. Ele é meu pai. Ele é meu pai. Quando você nasce de novo, as pessoas pensam que nascer de novo é só do Espírito. É só o meu Espírito que nasceu. Nasceu o Espírito. Não. E a carne? Não vai jogar fora? Não vai aproveitar a carne? O novo nascimento é para a carne também. Ele muda a natureza do Espírito. O Cristo, o enxerto de Cristo em nós, o enxerto do Eterno em nós, muda a nossa natureza da carne também. A nossa carne passa a ser filha de Deus, porque o seu pai agora é outro pai. O profeta mostra isso, eu não sei se nós vamos chegar lá. O seu pai agora é outro pai. Você que crê que é nascido de novo, você tem uma paternidade celestial. Entendeu? Nascido de novo é isso. Quando você fala, sou filho de Deus, olha, você tem que saber que então você foi gerado por Deus. Você não pode falar, eu sou filho de Deus só dentro de mim. Não. Você é uma pessoa trina, mas você tem corpo, alma e espírito. E lá em Tessalonicenses 5, tem que chegar as três juntos, corpo, alma e espírito. Vocês conhecem. Tessalonicenses 5, verso 23 em diante. Então vamos prosseguir aqui para vocês verem. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por quê? Ele saiu de dentro de Deus em tudo. Ele saiu de dentro de Deus sangue, carne e espírito. Não foi? A Bíblia não diz lá no em Atos 20, que nós fomos comprados pelo sangue de Deus? Lá fala claramente, nós fomos comprados pelo sangue de Deus. Não é sangue de outra coisa. Então, comprado. Agora, sem dúvida, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que fez foi feito. João 1, 3. Ele é o único de quem é dito em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por quê? Porque Ele estava lá, em Deus. Se eu te falar, quando Deus chamou Jó a atenção, a chamada de atenção de Deus para Jó, é porque Jó pensava só na vida humana aqui.
Só na vida animal. Ele fala assim, não tem vantagem nenhuma um homem nascer. Ele nasce e morre, né? Aí ele começou a maldizer o ventre da mãe dele, porque no princípio Deus os céus e a terra. Também é dito em Êxodo 20, 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Parágrafo 69 da Era de Laodiceia. Vê você, já não há nenhuma dúvida de que ele, esse ele é com letra maiúscula, é Jesus. Ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física completa. Eu acredito que muitos de vocês ainda não vão entender isso, né? Mas se vocês ir prestando atenção e lendo e relendo a mensagem, que eu costumo falar para vocês, a mensagem é para ler e reler. Ler e reler e ter ela batendo com ela. No parágrafo 71 da mensagem à Era de Laodiceia, o profeta diz: porém agora ele está aqui no meio da igreja. Enquanto está aqui, nesta última era, revelando-nos sua gloriosa pessoa, ele diz de si mesmo que é autor da criação de Deus. Esta é outra criação. O profeta que está ensinando isso aqui. Não é aquela que ele criou tudo lá, não é aquela. É a nova criação. Não esqueça disso. O profeta está ensinando isso. Esta é outra criação. Isto tem que ver com a igreja. Esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o criador daquela igreja. O esposo celestial criou sua própria noiva. Presta bem atenção nesse assunto. Parágrafo 72 da Era de Laodiceia. Como o Espírito de Deus desceu e criou na Virgem Maria as células das quais nasceu seu corpo, eu quero repetir isto. Ele criou as próprias células para aquele corpo no ventre da Maria. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a uma pequena célula humana suprida por Maria. Ele nunca seria filho de Deus. Ele teria usado o óvulo de Maria. E você não esqueça que Jesus nunca chamou Maria de mãe. Isso seria um homem pecaminoso, produzindo um corpo. Isso não haveria produzido o último Adão. Veja bem, dessa forma não teria produzido o último Adão. Dele foi dito: mas um corpo tens, o Pai, preparado para mim. Deus, não Maria, providenciou aquele corpo. Maria foi a incubadora humana. E ela reteve aquele menino santo e o trouxe à luz. Era um Deus homem. Ele era o Filho de Deus. Ele era a nova criação. A nova criação. O homem e Deus se encontraram e se juntaram. Isso é também outra coisa que tem que pensar. Você lembra que eu dei uma dica aqui sobre o Durepox, né? 2 massas que se encontrou. Na mensagem O Pôr do Sol, o profeta mostra que a dinâmica encontrou com a mecânica. Isso muita gente não entende o que é isso. A mecânica do automóvel, vocês vão olhar no automóvel, embora que muito não entende, mas sabe que lá tem uma coisa para funcionar, a gasolina faz ele funcionar, e o motor bate, vai, carrega a gente, anda para lá, você faz tudo que tem, isso chama mecânica. Mas sem a bateria, ele não funciona. A bateria é a dinâmica.
A bateria é o que explode ali para os pistões trabalhar. Entendeu? O carro anda por causa da dinâmica, você sabe disso. Por causa da bateria. Ela explode lá no primeiro pistão, bate no primeiro pistão, depois vai fazendo o trânsito dele até chegar na descarga. Não é assim? Então o homem até Pentecoste, o homem viveu só na mecânica. Não tinha dinâmica para explodir. Quando você fala um automóvel, muita gente não sabe o que é. Um automóvel, não é com um L não, automóvel, é automóvel. Esse auto, quer dizer, próprio, força própria, móvel, movimenta a si próprio, automóvel, uma coisa que movimenta a si próprio. Sem a dinâmica do Espírito Santo, nós não temos nenhum entusiasmo aqui na vida. E vocês vão saber que toda pessoa que é chamada por Deus, na mensagem, na palavra de Deus, que Deus chamou ele, predestinou-os da fundação do mundo, não todo crente, aquele que Deus chamou eles da fundação do mundo, se ele não tiver congregando, se ele não tiver recebendo a dinâmica que é a palavra entrando dentro da sua alma, do seu coração, é uma vida monótona, insensata. Você não sabe nem como se mexer, porque você só se mexe, isto é, para o céu, só se dá o primeiro passo para o céu, porque nós estamos caminhando para onde? Você logo dirá, é para o cemitério. Essa é uma fé morta, porque o cemitério não vai me segurar. O cemitério também não vai te segurar, se você é nascido de novo. O que é que Jesus falou? Se Cristo está em mim, esperança da glória. Não é? Então, eu não estou pensando de ir para o cemitério, eu estou pensando de ir para a glória. E cada mensagem que nós ouvimos e que nós sentimos ela dentro da nossa alma, ela está agindo no pulsar do nosso coração. Vocês não sabem que mistério é o pulsar de um coração. Ele começa desde quando a mulher concebe a gene no óvulo. Nós temos até um programa que chama biorritmo, o ritmo biológico. Desde o dia que você nasce, ele começa a bater assim, ó. E quando ele dá um impacto, quando a mulher concebe, que ela recebe o óvulo dela recebe o agens nele, ele tem um impacto que a ciência já mostrou até com foto, eu tenho foto dela, que ela forma um halo, tal halo como esse halo, tal halo como aquele halo que surgiu no impacto quando Deus formou lá o mundo e saiu Elohim. É misterioso isso também. A nossa vinda humana aqui na terra é misteriosa também. O profeta prega isso na mensagem 1 em 1 milhão. Então é misterioso você estar aqui. E mais misterioso é você ser chamado para a palavra. Mais misterioso ainda. Às vezes nós passamos, tem cidade que eu passo aí 50 anos nessa cidade, não tem uma alma. E às vezes nós estamos numa cidade de 4, 5 almas, 50 anos, 5, 6 almas. Mas é um mistério de Deus. É ali que Deus tem encontrado os seus filhos, gerado os seus filhos. Então veja bem, parágrafo 72. Como o Espírito de Deus desceu, não, agora é o parágrafo 73. Sim, ainda estou no 72. Veja bem,
era um Deus homem, ele era filho de Deus, ele era a nova criação. Homem e Deus se encontraram e se juntaram. Ele foi o primeiro ser desta nova criação. Aí o profeta diz aqui, ó, ele encabeça uma nova raça. Agora você vê quanta raça nós somos aqui. Se nós for divulgar as raças aqui, ó, eu tenho, para formar a minha pessoa, tem mais de 4 raças. Tem italiano, português, tem escuro, preto, tem muita coisa misturada em mim. Tem raça amarela, que é japonês, tem as 4, 5 raças misturadas comigo, para formar o meu ser. Para formar o seu também tem um tanto. Se você é só italiano, você tem só uma raça. Mas se você é raça morena misturada, tem 5, 6 raças misturadas. Para formar uma pessoa. E Deus, ali no ventre da Maria, encabeçou uma nova raça aqui na terra. Uma raça que não é alemão, não é italiano, não é português, não é japonês, não é africano, não é nada disso, é uma raça do céu. Não sei se vocês conseguem entender isso. Gente, é uma raça do céu. É a nova raça, a nova criação. Então nós não podemos sentir muito, me humilharam, me fizeram, que ninguém humilha ninguém. Não, super raça, ninguém te humilha não, você é mais do que qualquer um. Você é mais do que qualquer um. Você pode ver que quando uma pessoa te humilha e você se firma ali e acredita que você é super homem, super raça, filho de Deus, você vai ver que aquela pessoa, você vai botar o olho nele, ele vai se estrambicar. Eu não sei falar essa palavra em português. Como é que fala? Se arrebentar, né? Se arrebentar. A pessoa vai se... Você pode ver que logo você vê o problema da vida dele. E a pessoa sofre, se arrebenta, se destrói, se acaba, mas não reconhece Deus. Porque ele não foi predestinado para aquilo. Que coisa boa você sentir a predestinação na sua alma. Não tem coisa melhor. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Colossenses 1,18. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo... Agora isso não é novo para nós. É nova essa mensagem que estou pregando? Isso aqui faz tanto tempo que nova criatura é. Não é verdade? Cristo, se você está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5, verso 17. Podemos ver, embora o homem seja a velha ordem, ou criação, que é aquela que nós somos da velha ordem, nós nascemos da nossa mãe e do nosso pai, é a velha ordem. Mas nós tivemos uma nova ordem. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, né? A nova ordem, Jesus falou, você tem que nascer de novo. Ele falou isso. E você, quando vê aquilo, você se abraça com a palavra, se firma nela. E realmente você só se firma se você nasceu de novo, senão não firma. Agora, os que não estão firmes devem se aborrecer com isso? Não, busca se firmar. Busca crer na palavra. Às vezes crê, mas não tem consciência de que precisa cumprir, né? Então, a união com Cristo tem chegado a ser a nova criação de Deus, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Agora veja bem aqui o parágrafo 73 desta mesma mensagem à era de Laodiceia. Esta nova criação
não é a criação velha, reformada. Não é como a gente fica pensando. É por isso que às vezes as pessoas não entendem quando eu falo, que eu às vezes eu sou extremista, né? Às vezes eu sou extremista. Eu digo assim, não, nós não tem nada com o nosso pai, nada com a nossa mãe terrena. Então aí na cabeça de muitos, eu passo a ser um extremista. Não, mas como? Você não tem sua mãe? Não, ela é a velha ordem. Se ela entrou na nova ordem, ela não é mais minha mãe. Ela é minha irmã. Na velha ordem, a minha esposa é minha esposa. Mas na nova ordem, ela não é minha esposa. Ela é minha irmã. Se o seu pai é cristão, ele não é seu pai. Ele é pai na velha ordem. Mas e a nova ordem? É o novo nascimento. Se na nova ordem ele é seu irmão. Jesus chamou isso. Jesus falou isso no túmulo, a hora que ele levantou. Ele chamou a Maria de irmã. Sabia desse? Ele chamou a Maria de irmã. Ela quis tocar nele. Ele falou, não me toqueis, porque ainda não fui para o meu pai e vosso pai. Estava Maria, estavam as partes delas ali. Meu Deus e vosso Deus. O que ele chamou ela de irmã? A pessoa resmunga porque não lê a Bíblia, não lê a mensagem, não medita nela, não medita a história, como é que é. Então, num sentido, Jesus não é nosso pai ainda. Ele é nosso irmão, é o primeiro, é o irmão mais velho, é o primogênito da criação, ele é o primeiro genes, e nós, o segundo. Dá a entender isso? Às vezes eu levo isso ao extremo e as pessoas não aceitam. Esta nova criação não é a criação velha reformada. Se assim fosse, então não se poderia dizer que é nova criação. É exatamente o que quer dizer. Nova criação. É outra criação, distinta da velha. Sabe o que quer dizer distinta? Nós entendemos pessoa distinta, pessoa honesta. Fulano é distinto, ele é honesto. Não é isso, distinto não é isso. Distinto é separado. Esse livro aqui está distinto desse papel aqui. Ó. Esse papel aqui está distinto desse livro. Esse papel aqui está distinto desse outro. Está vendo? É separado. Então a nova criação é separada da velha criação. Isso quer dizer, você é separado do seu pai se ele não é cristão. Você é separado da sua mãe se ela não é cristã. Você é separado. Por que Deus chamou Abraão para separar da família? Por que Jesus falou, deixa pai, deixa mãe? Aquele que não deixa pai e não deixa mãe por amor. Você quer uma doutrina mais esquisita, essa de Jesus falar para aquele povo? Se você não deixar o pai e a sua mãe, você não é digno de mim. Ué, você vai deixar seu pai? Você abandonar sua mãe? O que é isso? Porque você não é convertido, ele não é seu pai. Agora seu pai é outro, você tem outro pai aqui, mais para frente a Bíblia mostra. O profeta mostra na mensagem. Então veja bem, vamos prosseguir mais um pouco. A hora que estiver perto, vocês me dão um alô, porque eu perco o juízo aqui. Assim como ele tratou com Israel, ele separou Abraão e sua descendência, através de Isaque. Agora, fora de todo parentesco, tribo e nação, ele tem proposto uma nova criação agora. Essa nova criação é separada, como eu estou falando para vocês. Olha, nós não temos filho, nós não temos pai, nós não temos irmão, nós não temos parente nenhum, se eles não são nascidos de novo.
É amargo falar isso, porque todos nós temos gente que não é cristão, e como é que você vai fazer? Mas nós somos parentes da velha criação. Na velha criação, você tem seu pai, e sua mãe, e seu irmão, mas na nova criação, não. Eles, para ser da nova criação, eles têm que nascer de novo. É facinho de entender, não é? Não é fácil? Ele é o primeiro dessa criação. Ele era Deus criado na forma de homem. Agora, por meio do seu Espírito, está criando muitos filhos, que somos nós, para si mesmo. Deus, o Criador, criando para si mesmo uma parte de sua criação. Esta é a verdadeira revelação de Deus. Este era seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. Quer dizer, esse propósito de Deus tomou forma através da eleição. O que é isso? Ele viu o seu ser externo. Aquele bandido, antes dele nascer. Aí você fala, mas aquele bandido da cruz do Calvário, Deus conhecia ele? Conhecia, ué. Aí você fala, que coincidência, não foi coincidência. Deus preparou a crucificação dele ali, exatamente, na hora que o Cristo fosse crucificado também. Para ele olhar para Jesus e ter misericórdia dele. E a misericórdia dele que ele teve por Jesus, não foi outra coisa, senão o próprio Deus que estava dentro dele, reconhecendo o Deus que estava dentro de Jesus. Não sei se vocês entendem isso. Isso é difícil de entender. Ninguém adora a Deus senão por Deus. Entendeu? Você não consegue adorar a Deus se Deus não estiver dentro de você. A Bíblia diz que ninguém ouve a palavra de Deus se não for filho de Deus. Leia lá para vocês verem. Esta é a verdadeira revelação de Deus. Este era seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. Por isso que ele podia ver até a última era, quando tudo seria terminado, e ver a si mesmo, ainda no meio da igreja, como autor dessa nova criação de Deus. Seu poder soberano fez com que isso acontecesse. O poder soberano dele é que faz isso acontecer para nós. Às vezes você fala, estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo. Eu já cheguei à conclusão que não tem nada que reclamar, tem que esperar. Não tem como reclamar. Reclamar o quê? Se você for chamado para isso. Foi chamado, você tem que esperar. Pelo seu próprio decreto, ele elegeu os meninos desta nova criação. Desde que o profeta fala. Ele os predestinou para a adoção de filhos segundo o beneplácito de sua vontade, pela sua consciência e pela sua onisciência e onipresença e onipotência. Ele fez com que viesse a acontecer. Veja o que eu estou dizendo para você. Aquele caso do ladrão lá na cruz. Ele fez que a coisa acontecesse na hora. Está entendendo isso? Aconteceu aquilo para ele salvar. Eu vi o irmão Eduardo pregar sobre o Barrabás, eu achei aquilo muito interessante. Embora a salvação do Barrabás não foi a eterna, né? Ele foi a salvação aqui, né? Foi ótimo aquilo lá. Eu nunca tinha ouvido aquilo, né? E Jesus, a salvação aqui, seria nós criar filhos sem sexo, pela palavra. Criar e multiplicar, isso é certo. Porém, Satanás entra aqui, e se esse era o filho de Adão, então onde? Adão era um descendente direto de Deus. E você somente toma a natureza de seu pai. E quando você nasce de novo, toma a natureza de teu pai do céu. O teu pai do céu é um atributo
da palavra. E a palavra é um atributo de teu Pai. E como pode negá-lo pela palavra? Agora, vamos parar por aqui. Eu creio que vocês, se eu for mais para frente, vocês vão ter alguma confusão depois. Mas eu vou marcar aqui, quem sabe no próximo nós tornamos falar o resto. Mas eu gostaria que vocês frisassem bem isso aí. Isso aqui é muito bom para nós. Nós dependemos realmente daquilo que o profeta ensinou. Eu não fico encabulado com o que os outros vão crerem, porque eu não estou pregando nada da minha parte. Estou lendo as mensagens do profeta. Amém? Deus abençoe. Está aqui com nós ao vivo Epaminondas, pedras será que é isso? Pedras da Maria da Cruz? Maria da Cruz, em Minas. Clarice Eliseu, em Rio Preto. Irmão José Maria Bresque, em Terra Roxa. Irmã Vânia, em Ribeirão Preto. Irmão Luiz Santana e esposa, em Terra Roxa. Irmã Débora, em Ribeirão Preto. Irmão Mauro Aparecido, em Carapicuíba. Irmã Joyce, Ribeirão Preto. Irmão Edmilson Cardoso, em Itatiaia. Irmão Pastor José Santana, em Terra Roxa. Ana Carolina, em Goiânia. Irene Marques Birigui. Irmão Robson Cruz, em Cruz das Postes. Irmão Israel e família em Guariba. E oração especial para a senhora Maria Aparecida, cunhada do irmão Antônio, por enfermidade, no final do culto. Amém? Eu creio que vamos orar primeiramente para que Deus firme essas palavras no nosso coração. Depois o pastor Carlos ora por esse pedido de oração. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha de encontro com as nossas necessidades. Que o Senhor fixa essas palavras nos nossos corações. E que nós possamos entender o motivo que o profeta dessa era pregou essas mensagens. Por que ele explicou essas coisas? Isso tem que ver com a nossa vida natural aqui, porque nós dependemos da natural para compreender a espiritual. Te agradecemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Essa van não pode ser assim, não. Você capricha no negócio. Ela não pode ter um horário para sair daqui e nós ficar corrida, ela tem que esperar. Se ele falar, não posso fazer isso, nós temos que pegar outro. Não pode ser assim. Então, mas não tem nada, ele tem que esperar. Se ele quiser, se ele achar que está ganhando pouco, nós aumenta, mas ele não pode fazer isso, não. Nós não podemos sair correndo daqui com uma coisa que tem que acontecer, tem que fazer. Se precisar de uma oração, uma coisa, não pode fazer isso. Eu já estou um pouco nervoso com isso. Vamos orar, né? Pelos pedidos de oração e pela despedida da igreja, né? Senhor Deus, graças a Ti, ó Pai, por mais essa palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações através do pastor Euclides. Que o Senhor continue abençoando ele, seu ministério, e também aqueles irmãos que têm tido necessidade, Senhor, de oração. Que o Senhor conhece os problemas de cada um, Pai. Tu sabes todas as coisas, as nossas provas, tribulações, Senhor, mas o Senhor Jesus disse para que nós tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceremos também. Nós confiamos nisso, Pai. Que o Senhor abençoe o retorno de cada um. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. E todos aqueles que estiveram também através da internet. Amém. Abençoe seu irmão, né, e assentai-vos.